Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é como o setor têxtil se reinventou, então, nesse período de pandemia da Covid-19. Para falar um pouco para a gente sobre esse assunto, eu recebo o Luiz Arthur Pacheco, que é presidente do Sinditêxtil de São Paulo. Seja bem-vindo, Pacheco. Obrigado, Priscila. Olá, telespectadores da TV Alesp, amigos, amigas. Uma satisfação enorme ter a oportunidade de estar conversando com vocês. Bom, eu queria que você começasse contando para a gente um pouco como foi enfrentar, então, esse período de pandemia aqui no Brasil para o setor. Bom, Priscila, como diversos segmentos intensivos de mão de obra, o nosso setor têxtil de confecção no Brasil sofreu muito fortemente os impactos da Covid-19. A indústria em geral, dados do IBGE, caiu 27% comparativamente ao ano passado, sendo que o nosso setor têxtil de confecção caiu mais de 67% comparativamente ao ano passado. Somos um setor extremamente empregador, no Brasil 1,5 milhão de empregos, no estado de São Paulo aproximadamente um terço disso, 450 mil empregos, 75% em média formado por mulheres e que não raro são os chefes de suas famílias. Então você pode imaginar por aí a grande dificuldade e o grande impacto que o nosso setor sofreu, está sofrendo e ainda deverá sofrer muito para se recuperar no pós-pandemia. Não existe mais o pós-Covid, existe viver com Covid, né? Mas sem pandemia, se Deus quiser. Temos trabalhado muito, fortemente aí, buscando nos reinventar, principalmente nessa questão das máscaras. Para você ter uma ideia, o Brasil não tinha autossuficiência na produção de máscaras, da noite para o dia, um trabalho muito intensivo com a atuação do Sinditêxtil, da ABIT. Nós conseguimos aí colaborar e fornecer muita informação e dar muito suporte a indústrias do nosso setor em São Paulo e no Brasil, para que estivessem aptas à fabricação de máscaras, uniformes hospitalares, etc., que são nichos de mercado que até então tinham uma certa representatividade, mas não uma grande expressão, e que se tornou relevante da noite para o dia. Então, essa é uma das maneiras que o setor tem encontrado para se reinventar, vamos dizer assim. E até esse foi um grande desafio, né? Quando chegou a pandemia aqui no Brasil, a falta de IPIs e também, principalmente para a população, né? Já faltava para a questão médica, o setor médico, mas para a população realmente não tinha nada. A gente precisava esperar vir de outro país, em especial a China, para que fôssemos abastecidos. Então, foi um papel muito importante do setor aqui para a saúde pública. Não tenha dúvida, inclusive a questão da distribuição, né? Porque a logística é muito complicada no momento como esse, pedidos emergenciais de todos os lados, diversas entidades, nós atuamos junto com a Fiesp também, num programa para a fabricação de máscaras, mobilizamos empresários do setor, buscando doações para o governo do estado de São Paulo, que é o nosso papel, Sinditêxtil de São Paulo, conseguimos importantes doações de máscaras de não tecidos, e o próprio Sinditêxtil também participou com doação de equipamentos hospitalares, de monitores hospitalares, equipamentos muito caros, né? Mas que dentro das nossas possibilidades nós conseguimos atender, e principalmente o trabalho de mobilização dos empresários, buscando um melhor escoamento, uma melhor distribuição, uma parte sendo doada, uma parte sendo vendida, mas essa demanda foi bem atendida e hoje não tem um cantinho no Brasil, ou pelo menos aqui em São Paulo, que você não encontre uma máscara para estar se protegendo. Inclusive ontem já saiu a determinação que a partir do 1º de julho, aqui em São Paulo, as pessoas deverão ser multadas, o que me parece muito correto, é uma questão de segurança. Eu correndo o risco de transmitir para as pessoas, eu tenho que ter a responsabilidade de utilizar a máscara, mas graças a Deus não tem faltado mais esse tipo de equipamento de proteção, e a população está muito consciente da necessidade do uso das máscaras, que é um grande meio de prevenção. A partir do momento em que a pandemia chegou aqui, lá para o finalzinho de março, qual foi a primeira atitude que o Sinditêxtil tomou e também o setor? As fábricas
fecharam, continuaram os seus trabalhos. A gente vê que teve a questão da confecção, então, das máscaras e distribuição, mas isso foi geral ou muitas empresas, muitas fábricas acabaram fechando nesse período? Veja, Priscila, num primeiro momento, a nossa atuação foi buscar interlocução com os sindicatos de trabalhadores, até de uma forma antecipada aquilo que veio se tornar a medida provisória 927, que foi a medida da flexibilização de regras trabalhistas para que pudesse viabilizar a antecipação de férias, tirar um pouco a questão burocrática de realização de assembleias, etc., e sempre com uma informação do governo federal de que viriam medidas que depois se concretizaram através da medida provisória 936, que dariam algum alívio para as empresas, né? Então, na medida do possível, enquanto a 936 ela não foi editada, nós já conseguimos, através dos sindicatos, da discussão com os principais sindicatos de trabalhadores do nosso setor aqui, uma série de flexibilizações, que depois se tornaram a MP 927, não tudo, mas uma boa parte, e posteriormente o instrumento da 936, que inclusive agora existe uma expectativa de que haja prorrogação, tudo indica de que haja uma prorrogação. Semana passada tivemos audiência com o secretário Carlos da Costa, do Ministério da Economia, e ele nos afirmou que o decreto está pronto, porque esse é um instrumento que as empresas, praticamente todas elas, tiveram que lançar mão na medida em que não tinha como continuar operando na medida que o varejo estava fechado. O varejo fechado, ficou fechado por 90 dias, ainda está com uma reação muito tímida, mas infelizmente não tinha como escoar, então não tinha como continuar com as fábricas funcionando. Então, praticamente todas elas pararam ou buscaram reduções de jornada expressiva, à exceção dessas que produzem artigos aí dessa necessidade mais emergencial, como eu citei, a questão das máscaras e dos uniformes, mas a grande maioria se viu compelida a utilizar os recursos da 936 e que, em sendo prorrogada agora, no decorrer dessa semana, é o que se espera, a grande maioria ainda deverá ter que lançar mão desses instrumentos para permanecerem ativas e evitar o desemprego, que é a nossa maior preocupação. Até agora já foi registrado algum fechamento definitivo, né, encerramento das atividades de alguma fábrica de tecidos ou alguém do ramo? Graças a Deus, nós ainda não temos informações de fechamentos definitivos. A nossa preocupação, de fato, é como é que vai se dar esse processo de retomada. Existem alguns segmentos que são muito sazonais, que dependem muito da estação de inverno, que estão sofrendo muito, que não conseguiram colocar, por exemplo, fiações para malharia, não tiveram tempo suficiente, perderam o timing da estação, né? Então vão entrar na próxima estação com muitas dificuldades. Não temos ainda notícias de fechamento, temos algumas situações de pedidos de recuperação judicial, mas são coisas que a gente enxerga no dia a dia, mas a nossa grande preocupação é esse depois que está nos trazendo, porque enquanto existem esses instrumentos que impõem, inclusive, uma estabilidade de emprego, as empresas estão lançando mão desses recursos, mas na medida em que não se tenha mais condição, e isso não pode permanecer para sempre, nós vemos com muita preocupação o cenário da retomada do nosso setor para o final de 2020, começo de 2021, e daí sim, infelizmente, eu acredito que nós devemos ter algumas perdas significativas em termos de empregos, mas fechamento de empresas, ainda no momento, não temos verificado nenhum movimento expressivo. Vocês têm uma projeção da recuperação do setor? A gente sabe que é um setor muito importante, né? A questão industrial também para o Estado é muito importante. Há uma projeção? Nós fizemos uma enquete com os nossos empresários e 54% deles acreditam numa retomada até o final de 2020, sendo que 46% acreditam que essa retomada deve se dar em até um ano contado a partir de agora. Eu, particularmente,
Pelo que eu tenho verificado, que eu tenho conversado com muitos empresários e diversos segmentos do setor, tanto aqui em São Paulo como no interior, e a BIT, contatos com empresários do Brasil, eu acredito que essa é uma situação para se alongar para 2021, infelizmente, e tomara a Deus, daqui a um ano nós estejamos nos mesmos patamares do pré-crise. Porque, para você ter uma ideia, por exemplo, hoje saiu o relatório do Cielo, né, que fala dos efeitos da Covid no varejo. Em média, me permita aqui consultar os números, desde o período pré-pandemia, a perda no segmento de varejo de vestuário foi de 63,9%, enquanto o varejo total foi de 28%. Ou seja, existe também a preocupação, as pessoas temerosas em consumir em gêneros que não são assim de grande necessidade, como o vestuário, né? E as pessoas não estão saindo, na medida que não estão saindo, se preocupam um pouco menos com o embelezamento, com o seu próprio embelezamento, porque não frequentar situações sociais não exigem uma grande apresentação. Enfim, nós percebemos pelos dados, seja do varejo, seja de produção, que os nossos números sempre estão muito piores, vamos dizer assim, do que a média, o que nos traz muita preocupação e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade para buscar, buscando interlocução com o governo federal, com o governo estadual, buscando medidas para mitigar os efeitos dessa crise sem precedentes no Brasil. Acho que eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre a cadeia produtiva do setor têxtil. Quando a gente pensa no setor, já se imagina logo a questão das indústrias, mas o setor ele é imenso, a cadeia de emprego dele é imensa, né? O Brasil é o único país do Ocidente que possui a cadeia integral, da América do Sul, perdão, que possui a cadeia produtiva têxtil totalmente integrada. Desde as fibras naturais, artificiais e sintéticas, passando pelas fiações, passando pelas tecelagens, pelos beneficiamentos, pelos acabamentos e pela confecção. Nós somos o segundo setor mais empregador da indústria de transformação. Então, essa é uma cadeia que não se pode perder. E essa é uma cadeia isso é um patrimônio, a gente costuma dizer, indústria têxtil, vocação nacional. E esse nosso discurso tem sido muito bem reconhecido e tem sido muito ouvido com muita atenção por parte dos poderes. Então, eu tenho uma sensibilidade muito grande no sentido de que as autoridades estão atentas para a importância dessa cadeia produtiva, a fim de diminuir possíveis porosidades, e também um tema que preocupa muito, que inclusive nós tivemos em reunião na semana passada com o secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República, o general Sérgio José Pereira, e expusemos para ele a preocupação da invasão de produtos importados de têxteis e de vestuário que nós deveríamos sofrer, principalmente em função da China. Nós não estamos pedindo proteção, nós estamos pedindo isonomia, no momento que nós temos certeza que esses produtos deverão começar a chegar no Brasil aqui a preços muito inferiores àqueles praticados em condições econômicas de competição global, e no momento desse nós precisamos de instrumentos legítimos, legais, mas que proporcionem um equilíbrio para que a nossa indústria não seja, ou melhor, para que o nosso mercado não seja invadido por esses produtos, na medida em que nós precisamos que a produção nacional se recupere a fim de manter os empregos e retomar a produção, retomar a renda e retomar consumo. Na ponta, a gente vê mulheres costureiras, vendedoras, que estão também sofrendo por conta das escolas fechadas e não conseguem trabalhar. Como o setor tem olhado para essas mulheres, para essas profissionais? Bom, como nós dissemos para você, o nosso setor é formado 75% em média por mulheres. Nós íamos desenvolvendo uma série de cursos de formação, porque o Brasil indicava um potencial de crescimento muito mais positivo, e São Paulo mais ainda, porque vale a pena lembrar que o PIB paulista, o ano passado, cresceu praticamente o dobro do que o PIB
do Brasil. Então, nós vínhamos com diversos cursos, através de aprimoramento, cursos do Senai, feitos e divulgados através da Fiesp, em interlocução com os sindicatos de trabalhadores também, sempre buscando aperfeiçoamento da mão de obra, inclusive porque existia uma expectativa de aumento da produção de têxteis e de vestuário no Brasil em função daquela situação. Na medida em que veio a pandemia, evidentemente essas ações tiveram que ser estancadas, vamos dizer assim, e toda a preocupação das empresas se voltou para a questão de saúde, a questão do isolamento, das medidas de proteção, as indústrias que estão voltando a trabalhar aos poucos, buscando medidas de distanciamento, sempre preocupado com o bem-estar do trabalhador, distanciamento entre os postos de trabalho, escalas de horário para refeições, e no transporte também, respeitando muito a questão não só da higiene, como da capacidade do transporte que seja feito de maneira adequada, enfim, dando a melhor condição possível para as nossas trabalhadoras, para que elas possam voltar ao trabalho com segurança, retornar para suas casas com segurança e, aos poucos, poderem estar recuperando. Agora, em termos de retomada de posse de trabalho e aprimoramento dessa mão de obra para essas mulheres, como nós previmos, infelizmente, isso vai ter que ficar para um passo seguinte, acredito, para 2021 mesmo. Você acabou de falar alguns protocolos, né, para a retomada, então, dos trabalhos. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi feito esse protocolo sanitário para a volta, então, do setor, para a volta das atividades, como vai funcionar, quais são as características? Veja, esse trabalho foi um trabalho construído a muitas mãos, a pedido do governo do Estado de São Paulo. O Sinditêxtil liderou um grupo de trabalho junto com outros sindicatos co-irmãos do setor aqui em São Paulo e com outras entidades na elaboração dos protocolos, principalmente aqueles primeiros protocolos que eram os protocolos para a reabertura do varejo, em que pese nós sermos entidade relacionada à indústria têxtil, é evidente que a ponta da cadeia, que é o varejo, é do nosso total interesse. Então, nós tivemos uma interlocução muito, muito constante, muito transparente, muito fluida com o governo do Estado de São Paulo. Tivemos um interlocutor designado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, e através de diversas reuniões que nós fizemos, nós fomos construindo os protocolos, tanto para o varejo, fornecendo material também, porque muitas indústrias do nosso setor e muitas cadeias de varejo do nosso setor, cadeias de varejo de grande superfície, etc., foram desenvolvendo seus próprios protocolos, de maneira que o material que nós conseguimos encaminhar ao governo do Estado de São Paulo para a estruturação dos protocolos, tanto da indústria como do comércio de artigos têxteis e do vestuário, facilitou muito a vida deles. E os protocolos, como nós temos visto aí, depois do momento de reabertura, ainda que tímida, eles estão funcionando. É lógico que existem situações pontuais de aglomeração, que sempre se procura mostrar o que não é bom, não é verdade? Mas o que nós temos observado é que os protocolos, inclusive na região do Brás, do Bom Retiro, que tem grandes centros atacadistas de tecidos, produtos têxteis e confeccionados, a coisa está funcionando muito bem, e nós consideramos esse trabalho que foi feito sob a nossa liderança um trabalho muito exitoso. E cabe aqui um agradecimento ao governo do Estado de São Paulo, na medida em que foi muito ouvinte das nossas demandas, tem sido muito ouvinte das nossas demandas. Nós temos participado das reuniões do Comitê Empresarial Econômico do governo do Estado de São Paulo, já foram 12 reuniões, inicialmente essas reuniões eram semanais, com a presença do governador, se tornaram quinzenais. Nós temos participado, nós temos interagido, ouvido demandas de outros segmentos também, porque, no final das contas, o objetivo de todos é que a economia retome como um todo. E, na medida que as coisas vão caminhando, gera renda, gera consumo, e a gente volta a fazer essa bicicleta andar, vamos dizer assim. Uhum. Queria que você desse alguns exemplos para a gente desse protocolo, tanto ali na ponta, né, nas lojas, quanto também nas fábricas. O que mudou? Veja, eu vou falar inicialmente de fábricas, porque, vamos dizer assim, é o nosso carro-chefe, né?
A primeira questão das tiradas de temperatura e de relatórios praticamente diários que nós temos visto, grandes, e aqui cabe também uma observação, não são empresas, não é porque a empresa é pequena ou que a empresa é simples que ela está fazendo menos porque ela não tem condição. Não, nós temos visto uma situação absolutamente transversal. Questão relacionada à tiragem de temperatura, questão relacionada, como eu já disse, ao sistema de higienização dos meios de transporte, as escalas de trabalho, o distanciamento entre máquinas, entre setores, a questão também do fornecimento de álcool gel, de equipamentos de limpeza, com indicadores em vários espaços físicos das nossas fábricas, onde existe a presença de álcool gel, o fornecimento dos EPIs, o distanciamento, o escalonamento de horários para as refeições, para que as pessoas não tenham, para que não exista uma aglomeração, inclusive com indicação de espaçamento nas filas dos refeitórios. Esses são alguns exemplos das indústrias e que estão funcionando com muita eficiência e tudo sendo muito bem registrado, o que é muito importante, porque na medida em que ocorram fiscalizações no futuro, e é bom que as fiscalizações ocorram para mostrar a eficiência, e se não houver eficiência, buscar de alguma maneira pedagógica, não punitiva, mas no primeiro momento pedagógica, de se corrigir e de se aprimorar esses meios de proteção, isso deverá ser muito importante. E no varejo, a questão da limitação da quantidade de pessoas entrando nos estabelecimentos, a oferta do álcool gel na entrada dos estabelecimentos, a obrigatoriedade do uso de máscara, isso nem precisa falar, a impossibilidade de utilização de provadores, não é? Num primeiro momento fala assim, poxa, mas a pessoa sempre quer comprar uma roupa, tem que provar. As empresas, o comércio está se adaptando, ele dá a possibilidade, se a roupa não servir, da pessoa voltar, além dos 7 dias que a legislação lhe permite que faça as devidas trocas, enfim, as pessoas, os consumidores e os lojistas estão se adaptando a essa nova realidade. Daí a importância até dessa abertura gradual que está acontecendo, porque tem muita coisa que é na base da tentativa, acerto e erro que a gente vai desenvolvendo e vai conseguindo melhorar. Mas, no geral, o que nós temos verificado é que os protocolos para o nosso setor varejista de artigos de comércio de têxteis e vestuário e das nossas indústrias estão funcionando com muita eficiência, vamos dizer assim. E a questão das testagens. Ontem nós tivemos uma reunião novamente com a equipe da saúde e da economia de São Paulo, buscando discutir formas para incentivar a testagem, né? Porque, em que pese essas testagens elas terem um custo muito elevado para as empresas, ela é um meio muito eficiente de já se conseguir identificar situações de pessoas que estão contaminadas pelo vírus e estão assintomáticas. Então, agora nós vamos começar a desenvolver um trabalho de divulgação e de uma espécie de uma campanha a favor da realização das testagens. Ainda não tem os detalhes, porque nós estamos começando a construir isso, mas em breve nós vamos ter alguma surpresa para lançar a respeito desse tema das testagens que nós enxergamos como muito importante para a segurança dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. O setor têxtil, ele tem feito reuniões, né, com os ministérios, há pouco tempo esteve na Casa Civil. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa conversa e o que foi acertado ou se há uma resposta já dos ministérios e do governo. Bom, como eu disse anteriormente, nós tivemos na semana retrasada uma reunião que foi capitaneada pela ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, da qual o Sinditêxtil é o principal ente participante, né, com o general Sérgio José Pereira, que é o secretário executivo da Casa Civil. Nós enfocamos ali principalmente a questão do crédito, a questão trabalhista, a questão dos benefícios emergenciais, tudo isso funcionou e funcionou adequadamente, e o governo federal merece todos os seus elogios e merece todo o nosso reconhecimento. Mas a questão do crédito foi uma questão muito fortemente e tem sido fortemente pontuada
não só no âmbito da Casa Civil, como também na Desenvolve São Paulo. Tivemos reuniões junto com a nossa frente parlamentar pelo desenvolvimento do setor têxtil e de confecção do Estado de São Paulo, capitaneado pela deputada Carla Morando. Tivemos reunião com o presidente Nelson de Souza, da Desenvolve São Paulo, expondo as aflições do setor, expondo as necessidades de linhas de crédito emergenciais, e chegamos à conclusão da necessidade de se buscar uma maior interlocução com o BNDES, pedindo para que o BNDES viabilize a transferência de recursos emergenciais para Desenvolve São Paulo. Isso no âmbito do Estado de São Paulo. E no âmbito federal, o FGI, que está começando a rodar, mas ainda com uma velocidade, ao nosso ver, muito lenta. Ou seja, ponto para o governo nas questões relacionadas à flexibilização trabalhista e medidas emergenciais, mas a questão do crédito ainda de forma muito crítica. E no âmbito do Estado de São Paulo, através da nossa frente parlamentar também, tivemos reunião com o secretário, com o ex-ministro Henrique Meirelles, expondo preocupações relacionadas ao ICMS, a necessidade de prorrogação dos parcelamentos especiais atualmente existentes, também a isenção de juros e multas para aqueles contribuintes que não conseguirem pagar os seus impostos nesse período de maior gravidade, até 31 de dezembro, uma maior fluidez na liberação da utilização de créditos fiscais acumulados, regimes especiais, enfim, toda uma agenda foi montada e foi encaminhada uma correspondência pela nossa frente parlamentar, assinada pela deputada Carla Morando, para o secretário Meirelles, que se encontra em fase de análise. Inclusive ontem eu mantive um contato com o secretário do Estado de São Paulo, e esse nosso pleito se encontra em análise. Porque tudo está se resumindo nesse momento mais a questão do crédito. Como é que uma empresa consegue estar honrando seus parcelamentos especiais se ela não está tendo faturamento? Como é que ela vai conseguir pagar o seu ICMS, por mais baixo que seja, na medida em que ela não está conseguindo crédito em termos de capital de giro, e quando consegue, os juros não são adequados para esse momento, né? Então, essa questão do crédito aflige muito. Essas questões tributárias do Estado de São Paulo estão sob análise da Secretaria da Fazenda, nós temos uma expectativa muito positiva, e também no âmbito federal, a nossa grande preocupação com a invasão de produtos chineses. Esse foi um ponto que nós enfatizamos muito fortemente ao secretário executivo da Casa Civil, para uma grande atenção nesse ponto, sob pena da gente já sofremos com uma competição bastante desleal por parte desses países asiáticos. Num momento desse, então, uma competição dessa pode levar muitos nichos do nosso setor produtivo brasileiro de São Paulo a uma situação quase que irreversível. Como funciona essa frente parlamentar? Desde quando vocês trabalham com ela e a importância dela nesse momento? Olha, a nossa frente parlamentar, modéstia à parte, ela é a maior frente parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ela é composta por quase a totalidade dos deputados do Estado de São Paulo, sejam como membros, sejam como apoiadores. A nossa frente foi instalada no terceiro trimestre, né? Foi no terceiro trimestre do ano passado, uma iniciativa do Sinditexto de São Paulo, juntamente com o Sindivestuário e com o Sinditec de Americana, com o apoio dos principais sindicatos de trabalhadores, e tivemos a felicidade de convidar e obter a aceitação da deputada Carla Morando para ser a coordenadora da nossa frente. A deputada conhece o varejo e tem um carinho, um apreço muito grande pelo setor têxtil também, porque a região do Grande ABC é uma grande empregadora do nosso setor, e estavam desenvolvendo uma agenda de trabalho, principalmente para 2020, relacionada a essas questões de desburocratização tributária, de facilitação, melhoria do ambiente produtivo, buscas por tecnologia, inovação. Nós estávamos desenvolvendo essa agenda quando veio a pandemia. Daí surgiram essas demandas emergenciais relacionadas principalmente a crédito e a questões tributárias. Nos mobilizamos, fizemos já 3 reuniões aqui por videoconferência, que tem funcionado muito bem,
e demos os encaminhamentos necessários. A questão do crédito junto ao BNDES, que ainda não tivemos retorno, mas temos mantido contato com o Nelson, a Fiesp nos ajudou muito também no apoio dessa demanda, e também as questões tributárias que eu já expus anteriormente, que são os 2 focos principais nesse momento. Eu falei com o Luiz Arthur Pacheco, presidente do Sinditexto de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, espero que todos sigam resilientes, eu tenho certeza que esse momento vai passar, eu mesmo estou me recuperando da Covid, fica aqui um relato de quem passou por alguns dias difíceis, mas já estou em plena recuperação, e eu tenho certeza que São Paulo é grande, o Brasil é grande, somos todos maiores, e nós vamos vencer essa guerra, e o Brasil vai voltar a prosperar, o nosso estado de São Paulo também vai voltar a prosperar. Muito obrigado aos amigos da TV Alesp pela oportunidade, até breve, um abraço a todos. Obrigada, ótima recuperação para o senhor. Bom, esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para rever os nossos programas, é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.